Davi chega numa fase que, na visão das pessoas, não tinha nenhum problema. Ele está lá reinando, abençoado, equilibrado, favorecido por Deus, com grandes promessas de Deus, é verdade ou não? Só que Davi vive um momento de trono sem presença. Davi vive um momento de ministério sem presença de Deus, vazio, de desequilíbrio. Davi está vivendo momentos, e é por isso que Deus vai fazer isso na vida dele, e vai fazer com qualquer um que ele chama, porque Deus não aceita isso. Mas cedo ou mais tarde Deus te chama e me chama. Então Davi está vivendo um momento de trono sem presença de Deus, trono sem graça, títulos sem presença. São os montes de pastores, de pregadores, de líderes, de pessoas que estão à frente, liderando com títulos, sem a graça. Alguns nem foram chamados, por isso que nunca receberam essa graça. Outros foram chamados e por alguma razão, como Davi, perderam ela no caminho, deixaram ela escapar, cortaram o cabelo. Aí eu estou usando aqui o sentido bíblico, né? De Sansão. Nada contra cortar o cabelo, né? Então, Davi não é mais aquele Davi. É claro que ele nem poderia ser no sentido de maturidade. Agora ele é um Davi mais experimentado na vida, com uma visão mais apurada. Mas ele não é mais aquele Davi, disse que tinha sede por Deus. Não é mais aquele Davi que amava a Deus, dos salmos lindos que ele escrevia, da alegria que ele tinha de servir a Deus e de seguir sua palavra, a orientação da sua palavra. Ele afrouxa dentro de casa, afrouxa na disciplina consigo, isso vai. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, cuida de ti e do ministério, porque agora ele não tem mais disciplina consigo. Como ele perde a disciplina consigo, ele também afrouxa a disciplina em casa. Como ele afrouxa consigo e em casa, ele afrouxa também no seu reino, naquilo que ele chamou para fazer, no ministério dele, aonde ele liderava, começa a afrouxar tudo. Por quê? Porque ele perde essa essência, ele perde essa alegria. É a ideia de alguém que tem título, mas não tem graça, está no trono, mas não tem presença. E Deus não aceita isso. Deus não vai aceitar. Se é dele, ele não aceita, irmão. Se nunca acontece com alguém, é porque não foi chamado por Deus. Sabe por quê? Porque quando o homem quando o homem coloca, que o homem resolva. Vocês concordam comigo? Quando Deus coloca, quem vai resolver? O que colocou. Por isso que a gente vê coisas por aí que não tem tratamento nenhum, segue do jeito que quer. Por quê? Porque ninguém orou para saber para onde devia ir. Estão congregando em lugar que Deus não está, preso em conceito denominacional, um monte de coisa. Então vai ficar aquela bagunça, o homem bota, o homem tira, o homem faz reunião, hoje é um, amanhã é outro. Irmão, por que Deus não age? Vai acontecer coisa mesmo, porque estão como um barco à deriva. Qualquer hora pode vir uma tempestade, tchum! Porque o homem colocou, o homem que resolva. Quem está entendendo? Mas quando Deus coloca, ele resolve. Mais cedo ou mais tarde, na hora dele, ele vai lá e diz: não acertou, olha, está errado. Usa profeta, de algum jeito fala, não acertou, ele pega e mata. Tira ou mata. Davi, ele está aqui fazendo o que com Davi aqui? Para não matar Davi como matou Saul, porque Saul não tinha mais jeito. Como Saul não tinha mais jeito, o que Deus fez com Saul? Matou. Não tenha dúvida que foi Deus que matou Saul, irmão. Matou com a espada pelas mãos de quem? Dos filisteus, mas matou. Mas como Davi tinha jeito, e ele queria dar a oportunidade que dá para nós, ele apenas tira do trono, ele arranca do ministério. Agora, Davi, eu vou começar tudo de novo. Por isso que Davi está dizendo: quando virás ter comigo, Senhor? Quem está entendendo? Ele decide fugir e foge reconhecendo que errou. Ele não é aquele crente cristão, servo de Deus abestado,
cego, surdo e doido. Por que, Senhor? Meu Deus, por que estão fazendo isso comigo? Não, o Deus que me colocou me sustentaria e o homem não me tocaria se eu tivesse andado de acordo com a vontade dele, porque o homem não tem mais força que Deus. Se isso está acontecendo, é Deus fazendo isso na minha vida, e não está fazendo para me destruir, está fazendo para quê? Para me corrigir, porque Ele castiga quem Ele ama. E o castigo, quando vem a disciplina, a princípio não é motivo de alegria, por isso que vem choro, mas no final, se recebida como de Deus, vai produzir o que, igreja? Fruto de justiça, mudança de vida, de comportamento, presença, volta. Quem consegue entender até aí, diga glória a Deus. A consciência de Davi não é queimada com ferro quente, não é cauterizada, não é cega. Apesar dele carregar suas fraquezas e ele se perdeu, a sua consciência ainda funciona. Olha o que Davi vai dizer. Pule um capítulo, nós estávamos em 2 Samuel 15, agora é o 16. 2 Samuel 16. Que coisa profunda Deus está falando com a gente, né, irmão? Eu sinto a graça de Deus aqui. Vocês sentem aí? Hein? Eu sinto a graça de Deus aqui. Eita glória. Deu vontade já de sapatear aqui. O César nem levantou a mão assim. Quando ele levanta a mão, o negócio pega fogo, né? Tem irmão que a gente só sabe quando ele está cheio, é quando ele fala em língua, aí ele, né? O César levantou a mão, meu amigo, o negócio está pegando fogo já. Mas ele disse que um dia ele vai ser, né, César? Olha aí, ó, sapatear. Um dia ele vai sapatear, meu amigo. Rolar. E já viu o César de rolo compressor na igreja? Meu amigo, eu faço é crer. Não tem a música do batismo no ônibus? Eu vou te batizar no ônibus cheio. O Deus vai fazer. Ele disse um dia que Deus ia batizar ele no ônibus cheio. Vamos lá. Então 2 Samuel 16, ó. Olha, irmão, olha a atitude de Davi. Isso aqui é nosso, ó. Eu estou falando da volta, né? Da volta para o trono. Se não tiver isso aqui, não volta, irmão. Vai viver, às vezes, com título sem presença. Porque ele não está, olha para cá, ele não está voltando só para o trono. Ele está voltando para Deus, para o centro da vontade de Deus, para reencontrar aquele que o chamou lá no princípio. E o processo é isso, olha lá, 2 Samuel 16, olha para cá, toda a igreja, escute ou acompanhe. Quando o rei Davi chegou a Baurim, aqui ele está fugindo de Jerusalém, eis que ali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando Davi, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. Olha, irmão, que se chamava Davi, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Olha para cá, vamos parar no versículo 9 aí. É bem verdade que ele está realmente, não é por isso aqui que Simei está acusando, mas ele está saindo dali porque errou mesmo. E ele vai reconhecer isso. Agora, não é por aquelas acusações de Simei que guardava essa mágoa. Porque na ideia dele, Davi usurpou o trono. Ele nunca reconheceu que Deus quem matou Saul e colocou Davi para reinar. Como ele era ligado à família, não sei nem o que ele era, alguém pode dizer, o Simei, ele está amaldiçoando Davi. Mas não era por isso, mas Davi estava assim, pagando, passando por luta porque errou. Olha lá, versículo 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor rei? Deixa que vá até lá e corte a cabeça dele. Olha lá, um valente. Se os homens aqui, irmão, matavam 300 homens na guerra, imagina um.
Olha a resposta de Davi. Mas o rei disse, Davi disse, né? Que tenho eu a ver com vocês, filho de Zeruia? Deixem que me amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar, por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que era Absalão, que dizer desse benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bem essa maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiram o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra eles, mas ele não fazia nada. Por quê? Porque ele sabia que ali era um tratamento de Deus com ele. Sua consciência dizia para ele que ele estava sendo tratado, e ele recebe. Jó não diz isso? Se nós recebemos o bem de Deus, por que não podemos receber o mal? O que Jó está dizendo? É que o mesmo Deus que entrega o bem, que abençoa quando a gente precisa, ele traz o mal, mas não traz para destruição, traz para correção. Então, ele está perdendo o trono, seu ministério, ele está sendo expulso do pastorado, expulso de onde ele liderava, de onde ele foi chamado para fazer algo para Deus. Os seus erros o levaram a ser descuidoso em algumas coisas. Os seus erros de Davi o enfraqueceram nos conselhos, na disciplina de si, dos filhos, e na disciplina do rei. Já falei. Os seus erros geraram inimigos poderosos e prontos para derrotá-lo. Os erros dele, porque se ele não erra, Deus abate os inimigos. Olha quem é gerado pelos erros: Absalão, seu filho, gerado pela falta de pulso de Davi, do erro de Davi, que falhou desde o início, e o mal veio, e também na aplicação exata da disciplina com seu filho primogênito Aminon, que não aplicou a disciplina correta em Aminon. Absalão se revolta: como é que esse cara estupra minha irmã? E o rei só faz mandar ele embora daqui. Ele vai ser fazendeiro, viver bem, continuar a vida dele normal para lá. Não tem uma punição para esse camarada. Absalão se revoltou por falta de pulso a Davi. Agora eu não vou dizer aqui, mas eu duvido se tu me diga qual era a punição que era exigida a Aminon por praticar aquilo ali. Morte. Mas houve uma complacência, um perdão palaciano, diplomático, talvez. E Absalão ficou revoltado e toma futuramente o reino. Gera outros inimigos. Joabe. Quem foi o outro grande inimigo que foi gerado pelos erros de Davi? Aitófel. Davi reconhece que tudo estava daquele jeito por sua causa. Deus não abandona ninguém. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. O homem pode perder o que for, mas não perde o ministério que Deus deu para ele. Paulo, por vezes, a igreja, nós lemos hoje aqui Paulo dizendo: todos, 2 Timóteo 1,15, né? Todos da Ásia me abandonaram. Fígelo, Hermógenes estão entre eles. Mas o ministério de Paulo acabou? Ele foi arrancado do ministério? Não. Rejeitou ali, mas ali há portas abertas para o seu ministério. E ele está falando com um filho na fé. Quando perde, é porque Deus tirou. Quem consegue entender? Quando Deus dá um ministério para um homem, ele pode passar por lutas. E está aí o exemplo de Jesus. Saiu aquela multidão, ficaram 12 na sinagoga, e tentando, mas perdeu o ministério. Não, ele está perdendo porque ele falhou, ele errou, e ele precisava desse momento para voltar. E aí, por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E aí eu encerro dizendo: o Salmo 51 e o Salmo 101. O Salmo 51 é o Salmo do reconhecimento. O Salmo 101 é o Salmo que, diante da queda, diante do fracasso ministerial de Davi,
diante da sua falha e da mente e do coração de Davi, por um tempo perdido, e agora ele acorda no Salmo 51, e no Salmo 101 ele vai agora fazer duas coisas, gente, três coisas. Ele vai reconhecer diante, olha para cá, ele sabe que Deus está tirando ele do trono. Mas como é que ele começa o Salmo 101? Olha aí, como é que ele começa o Salmo 101. Olha aí, igreja. Cantarei, olha para cá. Ele sabia, irmã Jesus, que o Deus que o chamou agora estava tirando ele do trono. Mas quando Salmo 51, ele reconhece a falha, reconhece que perdera a alegria. Vê que ele diz, como é que ele diz? Torna-me a dar a alegria da salvação. Título sem presença, sem conteúdo, rótulo. Ele está no trono, rótulo, título de rei, mas não tem o conteúdo. E Deus está tirando por isso, porque eu amava e precisava fazer aquilo com ele. E Davi é aquele homem que responde a Deus com a sua vida aberta, tanto nas bênçãos como na sua derrota, nas suas fraquezas. E agora no Salmo 51 ele reconhece isso. No Salmo 101, apesar dele reconhecer que Deus está produzindo tudo isso na vida dele, ele começa dizendo como? Cantarei a bondade e a tua bondade e a tua justiça. Deus não se tornou mal para Davi. Deus não se tornou injusto para Davi por estar fazendo aquilo. Pelo contrário, ele viu o amor de Deus na vida dele, que não quis deixar ele se perder. Ele viu a justiça de Deus reivindicando na vida de Davi, no seu trono, manifestando a sua reivindicação, dizendo: não aceito isso aí. E é por isso que ele vai, três momentos no Salmo. Primeiro, ele reconhece, está na porrada, está na taca, está arrebentado, descalço, em cima de um cavalo, sendo amaldiçoado, em posição de derrota. Cantarei a bondade e a misericórdia do Senhor. Algumas versões falam: cantarei a bondade e a justiça do meu Deus. Quem está errado sou eu, quem foi mal fui eu. Ele é bom e é justo. Eita coisa linda, né, irmão, na vida desse homem. Não tinha maldição, não tinha murmuração, não tinha nada. Um homem está lá rogando terra e ele deixa. O soldado, irmão, era um soldado daquele. Quem lembra dos valentes de Davi? Os valentes de Davi cercavam. Quem lembra dos valentes de Davi? Quantos eles matavam? Matavam urso, matavam leões. Ele dizia: deixa eu cortar a cabeça desse porco já já, que tenho eu contigo, ó filhos de Zeruia. Zeruia era o quê? Era um tio de Davi, irmã de Davi. Que tenho eu contigo. E se for Deus que está mandando ele dizer isso para mim. Por que Davi diz isso? Rapidinho, por que Davi diz isso? E se for Deus que está mandando ele dizer isso para mim? Porque Davi reconhecia que talvez ele está fazendo, e Deus está mandando ele fazer isso para me acordar. Porque às vezes a gente está passando coisas terríveis e está dizendo: não, a culpa é do outro. Não. E se for Deus mandando ele dizer: tu está amaldiçoado, Davi. Não por aquilo, porque ele sabia, ele era consciente que ele não tomou trono de ninguém. Concordam? Mas ele diz para os soldados e para a sua tropa: e se esse homem está sendo usado por Deus para me dizer que eu estou sendo amaldiçoado por Deus por causa dos meus erros, se ele está sendo instrumento de Deus para me acordar, e vocês estão querendo tapar a conversa, não, mas isso é obra do acaso, e eu voltar para o trono do mesmo jeitinho, e eu voltar para exercer meu ministério do mesmo jeitinho, e se é Deus usando ele para dizer: tu está amaldiçoado por Deus, Deus não está se agradando de ti, Davi. Profundo isso aqui, né, irmão? É, Marcão? Aí, ó, Salmo 51, três coisas: cantarei a bondade e a justiça. Primeiro, aí vem o momento dele: quando tu virás ter comigo, Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: eu já reconheci.
Eu sei que o que eu estou passando aqui é porque eu errei. Aí começa o terceiro momento do salmo: mas eu te prometo viver assim de agora em diante. Em minha casa, portas adentro, eu atentarei sabiamente para o caminho da integridade. Andarei bem direitinho, começo dentro de casa. Aí ele começa a falar, prometer para Deus, porque ele está reconhecendo. Aí começa, porque não há volta sem promessas. Quando Deus se aliança com o homem, junto com a sua aliança, ele faz o quê? Promessas de proteção, de bênção, de ajuda. Por outro lado, o homem que ele está se aliançando com Deus, que Deus está chamando, ele emite para esse homem leis, exigências. E não há aliança sem isso. Deus em cima diz: eu venho para cá, que eu prometo fazer isso contigo e para ti. E o homem diz: pois então eu também aceito a aliança e prometo andar diante de ti dessa forma. E é o que Davi está fazendo. Não há caminho sem volta, sem promessas, sem mudanças, sem adaptações, sem reconhecimento. E aí, para homenagear o Senhor e a sua palavra, nós vamos ficar de pé e vamos ler o Salmo 101. Eu sei que sempre estás comigo.